Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do NEP Bezerra de Menezes, filiado ao Prozebem, Pronto Socorro Espiritual Bezerra de Menezes, Aracaju, Sergipe. O estudo de hoje será do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 9 a 11, intitulado Explicação da Parábola do Semeador, segundo o Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias. Que Jesus proteja e ampare todos nós. A bibliografia do estudo foi através do Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, Parábolas do Amor, de Jorge Larrat e Sami Avada, Evangelho Redivivo, livro 2, Elucidações Evangélicas de Antônio Luiz Saião, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibá Schutel. Nós já temos estudos anteriores falando da palavra propriamente dita, da parábola propriamente dita. E hoje vai ser uma outra perícope, que é chamada Explicação da Parábola do Semeador. Vou ler os versículos correspondentes ao estudo de hoje. Os seus discípulos o interrogavam: que parábola seria esta? Ele disse: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos restantes por parábolas, para que, olhando, não vejam, ouvindo, não entendam. Esta é a parábola. A semente é a palavra de Deus. Jorge Larrat, no seu livro Parábola do Amor, diz que ensinar por meio de histórias é uma didática utilizada exatamente para tirar as pessoas da ignorância, da compreensão das coisas, da incompreensão das coisas. O ensinamento direto pode ser distorcido com o tempo, além de ser mais difícil de ser memorizado. Essas histórias estão classificadas basicamente em 3 tipos: os apólogos, as fábulas e as parábolas. Apólogos são narrativas nas quais os seres inanimados assumem a função das pessoas. Fábulas surgem quando atribui-se características humanas aos animais. Parábolas são as histórias em que as pessoas são o elemento central do enredo, que tem por finalidade passar uma lição de moral através de fatos comuns da vida. Jesus, o grande educador, ensinava por meio de diálogos, conversando com as pessoas, respondendo a perguntas, fazendo sermões a grandes multidões, comentando algum fato com seus discípulos, contando parábolas, tanto ao povo simples como à elite religiosa e política dominante da época. Ele ensinava, sobretudo, pelo seu exemplo de vida. Mas as parábolas eram um instrumento educativo importante para Jesus chegar ao coração das pessoas e fazê-las refletir sobre suas condutas. Uma parábola é, assim, uma maneira mais simples de se fazer compreender um princípio moral. Outras vezes, Jesus empregava as parábolas para expor um assunto que fosse mais complexo e que nem todos fossem capazes de entender, como é o caso da parábola do semeador. Nesse trecho, no versículo 9, que estamos estudando hoje, os discípulos perguntaram a Jesus: que parábola seria esta? E no versículo 10, Jesus responde: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos restantes por parábolas, para que olhando não vejam, ouvindo não entendam. A parábola do semeador é a parábola das parábolas. Sintetiza os caracteres predominantes em todas as almas, ao mesmo tempo que nos ensina a distingui-las pela boa ou má vontade com que recebem
as novas espirituais. A razão por que Jesus preferentemente falava por parábolas era evitar que muitos se enchessem de maiores responsabilidades, que lhes acarretariam grandes sofrimentos no futuro. Aqueles que, capazes, embora de receber sem véu a sua palavra, não se lhe submeteriam. Por outro lado, para os que estivessem dispostos a avançar, a caminhar para frente, nenhum inconveniente havia em que os ensinos lhe fossem ministrados veladamente, visto que se esforçariam, como fizeram os discípulos, por lhes descobrir o sentido oculto e o apreenderiam. Os que, ao contrário, assim não procedessem, por considerarem pesada demais para suas naturezas más a reforma que aqueles ensinos impunham, seriam culpados apenas de indiferença, de não procurarem devassar os mistérios que de pronto não compreendiam. Jesus destaca que para compreender verdades espirituais, impulsionadoras da evolução, os homens precisam ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, isto é, precisam primeiramente se libertar do jugo dos interesses materiais, que lhes obliteram sentidos e a capacidade de perceber além da vida material, transformando-os em cegos e surdos quanto ao progresso espiritual. O certo é que o Evangelho representa verdade libertadora, que será acolhida um dia por todos os espíritos, pois se trata de um imperativo da lei do progresso. Os ensinamentos de Jesus são atemporais, e suas parábolas foram contadas para serem compreendidas pelos seres humanos de todas as épocas, destinando-se a todos, sem exceção. Há alguns elementos importantes para o seu entendimento, assim como se, ao analisar qualquer relato histórico, é importante saber as circunstâncias em que os fatos aconteceram. Também no caso das parábolas, é preciso situá-las num contexto, procurando saber sobre o povo dessa época, sua cultura e linguagem, seus usos, costumes e crenças, para compreender o ensinamento contido nelas. Somente desta forma pode-se trazer para a nossa atualidade e vida prática o que foi ensinado por meio de histórias contadas há 2000 anos. Entre as muitas parábolas que o mestre contou, há algumas em que se observa o seu cuidado em conscientizar as pessoas a respeito da existência e importância do reino de Deus. Jesus usou a expressão reino de Deus ou reino dos céus para designar a paz de consciência, a serenidade do coração e da mente, ou seja, para apontar para esse reino que está dentro de nós e não no mundo exterior. Para a doutrina espírita, o reino de Deus equivale à conquista da paz interior, um longo e lento processo de aprimoramento espiritual, que para ser alcançado exige autoconhecimento, transformação interior, vontade e firmeza de propósitos. O versículo 11 diz que a semente é a palavra de Deus, a lei do amor, que abrange a religião, a ciência, a filosofia e a moral. A palavra de Deus é uma só em todo o universo e que foi transmitida na Terra pelo Messias em seu evangelho de luz e amor. Para nós, espíritas, aspirantes a sermos discípulos do Mestre Jesus, trabalhemos na seara do Cristo, na condição de semeadores da vida, ou seja,
daqueles que semeiam a boa semente. Nenhuma semente perde-se jamais. Cada uma tem o seu tempo de germinar, como tudo na natureza. Há um tempo de nascer, um tempo de crescer, um tempo de amadurecer, um tempo de dar frutos e recomeçar o ciclo bendito da vida, cada vez com mais vigor e beleza. E assim, ascendermos na maravilhosa espiral do progresso, que nos levará à casa do nosso Pai Maior. E assim, concluo o estudo de hoje, pedindo que as bênçãos e a luz do Divino Mestre Jesus nos acompanhem hoje e sempre. Até uma próxima oportunidade de estudo do Evangelho de Deus, através do canal do Prozebem, pelo NEP Bezerra de Menezes. Deus conosco.